Bom dia de domingo, gente. Bom dia e feliz domingo, não é? Um domingo de descanso, de alegria. Olha aí a conversa de bebo, mais uma conversa de bebo hoje. Hoje com o painel já desinvertido. Bebo, bem bom. Joia. Vamos começar hoje uma nova live, tá? Chamada O Trabalho, observando as estruturas. Vamos lá. Muito bom. Bom, essa semana, final de mês, tal, fechando o meu trabalho, um trecho de obras, tá? Então vou falar sobre essa experiência, onde eu estou observando as estruturas do trabalho, dos trabalhadores nesta estrutura, tá? Vamos começar com uma musicazinha simples. O peão entrou na roda peão, peão entrou na roda peão, roda peão, bambeia peão, roda peão, bambeia peão. Tá, então é uma musicazinha simples que todo mundo conhece, infantil, né? Roda peão, bambeia peão. A gente sabe, todo mundo sabe que conhece o peão, né? Ou o peão, é que o peão é formado pelo castelo dele, pelo corpo e pelo eixo com um pino, que pode estar bem centralizado ou não. Se o peão tiver o eixo bem centralizado, ele roda leve, roda macio. Se o eixo não estiver bem centralizado, ele roda fuso, roda tremendo, roda em disfunção. Então é importante centralizar o bico do peão para que ele rode mais, para que fique leve. Para rodar o peão, a gente sabe que é preciso uma ponteira, né? Ponteira, que é um cordão, né? Que a gente puxa. A gente não. Que alguém puxa, o rodador do peão puxa, ele roda. E o peão tem que se manter em pé, sempre se manter em pé. Porque se ele parar de rodar, ele bambeia e cai. E junto com ele, cai seu castelo, cai seu corpo e cai seu eixo. Então é importante manter o peão em roda. Roda peão, bambeia peão, roda peão, bambeia peão. O peão entrou na roda peão, o peão entrou na roda, roda peão, bambeia peão. Tá certo? Então, oi Paula Celine, minha amiga. A menina que falou pela primeira vez a frase mais linda que eu ouvi. Como é bom ser pernambucano. Muito obrigado por essa frase. Naquele dia eu fiquei muito feliz por ouvir essa frase de uma pernambucana apaixonada pelo estado, nação dela. Nossa. Obrigado, Celine. Bom, então dá para perceber a força do peão e que ele precisa se manter em pé e rodando para que a força de trabalho continue. A força que não seca. Também tem outra música interessante, né? Que tem uma melodia muito bonita e é pouco pensada, né? Mas ela fala também da relação do trabalho, da relação da força da mão de obra com o trabalho e que às vezes entorta o peão. A força de uma música de Chico César, a força que não seca.
Vou ler só um trechinho aqui dela para começar. Porque tudo que eu tenho nas minhas lives, né? Eu tenho feito uma introdução um pouco mais longa do que o resultado final, né? Mas faz parte, e uma vez que a live ela tem um espaço muito longo, dá pra gente conversar muito. E uma vez que eu não tenho pressa nenhuma, inclusive eu agradeço a todas as pessoas que entraram na live pelo tempo doado, né? Tempo doado, porque uma vez que transformou o tempo em ouro, né? O tempo doado é um tempo muito caro. E eu me sinto muito rico sempre quando alguém doa seu tempo caro. Muito obrigado. Sempre agradeço, porque é importante agradecer o tempo doado, né? Que a live é feita gratuitamente, com nenhuma intenção de lucrar nada, exceto de semear o seu entorno, semear algum pensamento. Conversa de bebo. Mas vamos lá. Tassiglau, Tassiana, obrigado por entrar. Fabrícia, minha amiga Fabrícia, a menina do teatro, a menina que tem feito muitas coisas importantes em grupo. Muito legal. Eu tenho acompanhado a Fabrícia, eu gosto demais dela, tá? E Tassiana é minha cunhada, tá fora, agora tá morando lá. Fora, mas aqui pertinho, lá na Paraíba, né? Vamos lá, então a força que não seca. Então esse trechinho aqui é um trechinho da música dele que diz muito da força de trabalho, como tem funcionado e como tem entortado o peão, né? Já se pode ver ao longe a senhora com a lata na cabeça, equilibrando a lata e vesga, mais do que o corpo dita, e que faz o equilíbrio cego. A lata nunca mostra, o corpo é quem torta, pra lata ficar reta. Pra cada braço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva, água na estrada morta. Isso aí. A lata só cerca, não leva. Quem leva a lata é a pessoa. E o corpo entorta ao levar a lata na estrada da vida. Isso é visto muito no sertão, mas serve a metáfora para muitas outras coisas, tá? Lembrei que aqui foi final de mês, lá na obra. Sextou, dia 31, e trintou, né? Dia 30, né? Dia 30, né? Então, final de mês para as pessoas receberem seus números, né? Mas, uma vez que sextou, agrada tanto e as pessoas sorriem tanto quando sexta, mas muitas vezes o trintou não sorri-se tanto, né? E podíamos ver algumas tristezas no rosto das pessoas, né? Porque trintou e a verba não veio o que elas esperavam, né? Mas assim mesmo, fica com essas coisas aí. Mas sextou, então algumas pessoas, mesmo trintando um pouco para baixo, um pouco envergado, o peão com castelo baixo, mesmo assim algumas foram tomar um guaraná, tomar uma cerveja, ou dar um passeio, para, na realidade, tocar a sua vida, né? Com mais felicidade. Uma vez que eu toco um violãozinho, fui tocar meu violão. A ponteira é que roda o peão. O peão é composto de castelo, corpo e uma ponta centralizada, que em alguns são mais bem centralizadas, em outros fusos. O peão é que torna o corpo fixo no chão. Poderíamos chamar de peão, que é aquela
que é aquele que anda a pés. Peão, que anda a pés, né? Normalmente chama-se peão, mas peão é de uma cultura mais do sul do país, né? Que era aqueles peão boiadeiro, aquele povo de trecho que andava em tropa, né? Peão tropeiro, né? Mas eu posso usar a metáfora como peão que roda. Bom, mas outra coisa, a minha live é muito livre, na verdade. Inclusive, quem quiser entrar na live é só pedir para entrar, para conversar aqui, que a gente cria até uma outra proposta, tá certo? E é isso aí. Vamos lá. Então, aconteceu agora também no Trintô, um acidente grave, né? Lá no Morro da Conceição, onde caiu o teto lá do santuário, né? Foi uma coisa muito triste também, né? E essas coisas são horríveis porque alguém não teve o cuidado adequado. Alguém pensou mais em ganhar dividendos, né? Do que ter cuidado com as pessoas. Então, às vezes eu digo, né, que existe uma preocupação excessiva com o piso. Com o piso onde o peão roda, onde o peão está lá bambeando. Mas não há, inclusive a Justiça de Trabalho só cuida do piso, ela não cuida do teto. Então as coisas acontecem em teto, que é de outra esfera, que não é esfera de direito de trabalho, tá? Teto é onde moram os pássaros, onde vivem os pássaros, aqueles que voam alto, que vivem os gatos, aqueles que andam macio e que são livres, pássaros e gatos. Tá? Mas é isso aí, eu não estou realmente querendo culpar ninguém, mas eu sei que não houve o cuidado que poderia se ter para que o acidente não acontecesse. Vamos lá, bichos livres. Se está na roda, tem que dançar. Agora vou iniciar, na realidade, a proposta da live, observando as estruturas, né, do trabalho. Eu estou usando, na realidade, hoje na live, uma experiência que ocorreu nessa última semana, lá na obra, que eu sou uma pessoa de obra civil, tá? E eu tenho observado bastante, ultimamente, o comportamento dos trabalhadores dentro da obra, né? Uma coisa que eu nunca observei muito, eu vivia dentro da obra, a obra me levava, a obra me trazia e eu ia com ela, mas eu tenho observado bastante, com um olhar agora um pouco mais crítico, né? Como as pessoas agem dentro da obra, né? Como elas funcionam, né? E para mim essa observação foi muito interessante e que eu vou apresentar a vocês, e que no final da live tem um exemplo muito lindo, tá? Um exemplo que realmente eu me emocionei no momento lá, tá certo, na obra, uma coisa que eu acho que a minha presença transformou de alguma forma aquele corpo, ou aquele sítio, aquele mundo pequeno, ou aquele mundinho de obra. Mas mundinho não diminuindo a obra em si, mas um mundinho porque é um corpo tão pequeno e tão fechado que se transforma em um mundinho, e muito importante. Estava lá na tal hora do descanso do almoço, na quinta-feira, na sexta-feira, tal hora do descanso do almoço. Então, uma hora de descanso de almoço, que é o que a Justiça de Trabalho pratica, né? É o piso do descanso, né? É uma hora de almoço, onde a gente, quem não leva o almoço de casa, né? A sua quentinha, aí sai, vai comer no barraquinho lá fora, caminha, volta, quando volta já falta mais ou menos 10 a 15 minutos para começar o trabalho, aí ele começa a se organizar, aí começou o trabalho, né? Imagine só, né? Realmente foi muito bem calculado. O piso está do tamanho adequado. Isso aí é uma crítica minha, porque eu preciso criticar também certas coisas. Então me diga aí, quantas horas deveria ser? Eu não sei. Mas eu sei que é do tamanho mínimo
de piso. Então eu estava lá, no tal descanso de almoço, nesses 15 minutos, depois de voltar do almoço, né? Eu vi pessoas vendo na telinha, seus celulares, seus computadores, preços de motocicleta, preços de máquina de lavar, preço de celular. Teve até um companheiro que perguntou se eu venderia o meu carro a ele, né? Em apenas 1 hora de descanso, milhares de sonhos nas cabeças dos trabalhadores. É por isso que dura apenas 1 hora. Esse intervalo, senão o peão sonha demais, voa ou começa a andar pelos tetos. Então é muito importante. É o quê? Saulo, grande amigo! Tamo juntos, né? Desde criança nós somos amigos, eu e Saulo, tá? Então esse intervalo de 1 hora é um intervalo calculado, né? Porque senão o peão sonha demais, voa ou começa a andar pelos tetos. Isso nunca é bom, na realidade. É bom para o peão, mas para a estrutura de trabalho não é bom. Depois vocês verão porque não é tão bom, né? Mesmo sabendo que a obra está quase no final, que é o caso da nossa obra, os sonhos permanecem, desconsiderando a estrutura de duração. Dali a poucos dias, alguns dos sonhadores serão desligados da obra que tanto tomou de seu suor. E como em toda live de domingo eu tenho falado de Ailton Krenak, que é o primeiro índio que tomou uma cadeira na ABL, né? Academia Brasileira de Letras. Então ele sempre fala assim, não há nada mais estranho ou triste do que ganhar o pão com o próprio suor. É uma coisa estranha, né? Porque diz que a natureza é abundante, a natureza é rica, tá certo? E lá na natureza indígena não precisa se ganhar o pão com suor, basta mamar na mãe natureza. A mãe, se é mãe, você não precisa se derramar suor para ganhar o pão, né? A natureza abundante já dá o pão na hora que o filho precisa. 2. O trabalho é um dilema, e todo dilema deixa a pessoa dividida em sua forma de pensar e do agir. O trabalho não é tão sagrado. O trabalho não é sagrado, mas algo consagrado pelos seus criadores, como forma ou estrutura de tornar possível se viver ou sobreviver. Em metrópoles e em cidades, metrópoles ou cidades, né? Então o trabalho foi feito para que, uma vez que não se vive em uma floresta, pensou-se em fazer uma forma das pessoas viverem em metrópoles. Então, criou-se o trabalho. Portanto, de se viver em cercados, em ambientes delimitados, onde repousa e conversa essa estrutura. A estrutura do trabalho, né? Uma vez que o título básico do trabalho, da live é O Trabalho Observando as Estruturas, né? Algumas pessoas possuem pequenos sítios. Tem um rapaz lá que falou para mim que mora em um sítio, né? E isso me fez redigir aqui um pedacinho dessa live, né? E sabem quanto a natureza é abundante no seu pequeno sítio. Neles podem perceber que se plantar, podem colher. Isso sob o poder sagrado da Mãe Natureza. Sim, a sagrada natureza, pois o trabalho não é sagrado, pois não existe nada sagrado em ganhar o pão com o suor. No entanto, por não vivemos em um gigante sítio, pois esse foi tomado pelo desenvolvimento, sítio onde a natureza produz por si só, uma natureza autônoma, precisamos nos inserir em sítios de trabalho, onde o nosso trabalho, nossa mão de obra, é o próprio fruto desta árvore, que se mostra em moeda de troca ou em dinheiro. Isto pode ser trocado por frutos comestíveis, tanto para a nossa digestão orgânica quanto para a nossa digestão psíquica, como passeios, teatros, viagens, piscina, clube
Falando em teatro, tá aí, minha amiga Fabrícia, e sabe disso. O trabalho não sagrado produz muitas estruturas não naturais. O trabalho não sagrado, mas consagrado pelos seus criadores, é que tem desenvolvido o mundo planetário. Mundo que outrora era simplesmente envolvido. Todos, um tempo, viviam envolvidos com a natureza. Todos nós, pessoas, Homo sapiens, outrora, éramos seres envolvidos na paisagem da natureza, né? Havia o desenvolvimento, aí desenvolveu, ou seja, tirou a natureza da gente e colocou a natureza do homem para o homem viver na sua natureza, excluindo a natureza natural do planeta, né? Mundo que tem produzido casas com muro e riquezas próprias individuais. E que tem produzido bairros, cidades, estados e países. Mundo em seus cercadinhos, do tamanho da riqueza do trabalho. E que é responsável por dividir o planeta e transformá-lo em mundo. Neste mundo paralelo, como também ao mundo planetário, natural e sagrado. Um mundo cheio de mundos e de mundinhos particulares. Ou seja, as riquezas produzidas pelo trabalho, inclusive são muitas, né? Fez-se os países mais ricos, tem os países mais pobres, mas todos são construídos, como ricos ou como pobres, a partir da força do trabalho. Da força do trabalho que foi construído pelos pensadores do trabalho, né? Pelos pensadores que fizeram essa estrutura particular de mundinhos, né? Ou mundões, se for países, né? Mas todos são cercados. Não existe um planeta sem cercas. Como eu já falei no outro dia, sobre a teoria da relação ideal, tenho constatado no pequeno mundinho da obra em que estou envolvido e construindo com outros trabalhadores, um pequeno mundinho que nada tem de sagrado, mas sim de algo consagrado como necessário para construir cercados, pois foram assim pensados em sua construção, como sítios não naturais para que haja possibilidade de se viver e conviver em metrópoles. É nesta obra, e apenas nesta obra, que resolvi contemplar e observar com minúcia cada movimento de cada produtor em seu alto trabalho. Então, tudo isso aqui é uma introdução para uns 3 pequenos exemplos que eu vou dar, que é porque ocorreu na obra. Esses exemplos vai servir para todas as pessoas com uma importância estrutural, onde tem pessoas, cada pessoa tem sua forma de pensar, tem sua forma de agir, tem sua família, tem seu cachorro, tem seu gato, tem seus problemas, ou seja, todo mundo tem uma estrutura interna, tá certo? E que eles agem de acordo com essa paisagem que tem dentro dele. Isso aí influencia no mundinho do trabalho. Nesta última semana do mês de agosto, muitas coisas se fecharam e foram vistas por mim com base na teoria da relação ideal. Eu vou falar só um pouquinho sobre a teoria da relação ideal, que é uma teoria que eu criei, né? Mas que é muito importante, inclusive para a Fabrícia aí e para as pessoas que lidam com muitas outras pessoas juntas, né? Que diz o seguinte: quando eu falo daqui, você escuta daí. Daí você fala e eu escuto de cá. Daí, algumas pessoas que estão em reunião, vamos supor, Saulo está aí, Ivo Leonardo. Ivo, arrebenta! Então, cada um escuta. Então, algumas pessoas balançam a cabeça negativamente, outras balançam positivamente, outras olham para cima pensando, refletindo. Então, o corpo fala, Fabrício sabe disso, né? Então, isso aí vai gerando um núcleo aqui no meio, como se fosse uma bolha. Tá sendo como se fosse uma bolha, e essa bolha vai crescendo em estrutura, tá? De repente,
algum celular toca e atrapalha a conversa, né? E de repente essa bolha murcha, tá? E essa bolha murchando, de repente, se for recontinuada a conversa anterior, já não é a mesma bolha, é outra bolha. Então, a relação ideal é essa relação de construção do núcleo, né? E as coisas que perfuram o núcleo podem ser pessoas, ou pode ser animais, ou pode ser algum barulho, alguma coisa, tá? Então, as coisas que perfuram o núcleo, se forem pessoas que perfuram o núcleo, saberão que eu estou falando deles, dos construtores ou dos perfuradores, aqueles que fazem com que o núcleo mingue, né? Nesta última semana, tá do mês, né, com base na teoria de Racionel, que servem como exemplo para os mundinhos artificiais, como também para o planeta natural. Observei que ao menos 3 trabalhadores sofreram em seus corpos, em suas almas, problemas do próprio trabalho. O menor que seja no ambiente de trabalho, um acidente, um pequeno corte no dedo, uma distensão, qualquer coisa, isso é um acidente de trabalho, tá? Isso ocorreu por o trabalhador estar trabalhando. Mas muitas vezes não é visto assim, é visto, não, é normal, né? Tu está trabalhando, tá? Não é só aquele acidente que afasta a pessoa, que é um acidente que deve ser levado em consideração. Inclusive, também tem os acidentes que não são físicos, né? São mentais, né? E também devem ser considerados, muito inclusive, né? Problemas vindos à tona sob dores musculares em distensões causadas por esforços excessivos no intuito de dar o melhor de si na colaboração com o núcleo que é a obra. Então, alguns trabalhadores, inclusive quando eu entrei nessa obra aí, eu fiz a reunião e falei sobre a relação ideal, né? Então as pessoas, de repente, depois vieram falar comigo, tá? Que achou muito boa a ideia, né? Então, muitos já trabalham pensando nisso aí, contribuir para o núcleo, né? Isso é interessante, né? E eu vi que tem pessoas que contribuem para o núcleo excessivamente, né? E que não é necessário tanta dureza. Eu sei que a obra tem um tempo, né? Na realidade, foi escolhido o tempo, né? Eu lembro, alguns exemplos que eu dei já, que uma era atrás aí, às vezes passava 5 anos para construir uma porta de uma catedral. 5 anos um trabalhador criava a vida dele e tal, né, a família dele, mais 5 anos para fazer outra porta. Então, às vezes a pessoa se aposentava em uma obra só, fazendo portas. 30 anos fazendo 8 portas, 6 portas, tá? Então, o tempo não existia, existia a qualidade do produto. E a qualidade do produto tinha que sair de acordo com o que se exigia como arte, trabalho e arte. Tá? Enquanto quando o trabalho é arte, ele deixa de ser trabalho. Ele é apenas uma maneira de você exercitar-se. Fabrícia? Ocorreu de um trabalhador afastado por causas aparentemente diversas ou externas ao trabalho, mas que sabemos que o trabalhador na obra é a mesma pessoa que vive em casa com a família, e que, portanto, as pessoas não se separam delas mesmas. Tudo sempre está interligado. O trabalho sempre terá o seu teor de responsabilidade, tanto in loco no local, quanto out loco, fora do local. Com o afastamento desta pessoa, outra pessoa veio substituí-la. E como sabemos, somos únicos e pensamos diferente em forma de agir, tal, e de pensar e de agir. E a pessoa que veio substituir o afastado tem dado o melhor de si na nova função ocupada, mas que também tem sofrido nas suas relações devido ao todo já sistematizado outrora pelo o colaborador afastado. Havia uma pessoa que fazia um serviço e ele foi afastado por causas aparentemente não do trabalho, tá? E para substituí-lo,
veio outra pessoa. Então essa pessoa está fazendo essa função lá na obra e que tem entrado em conflitos diários, tá? Porque havia uma estrutura antes dessa pessoa afastada que agora não, quem está substituindo é outra pessoa. Então há um conflito na forma de agir. Tanto tanto das pessoas que conversam com ele, como dele conversando com outras pessoas, tá? Então, há esse conflito até ele chegar ao meu termo e as pessoas também chegarem ao meu termo e se reconhecerem e se conhecerem. E assim, eu falei para o pessoal, a paz é sempre mais importante, não importam os motivos da guerra. A paz sempre será mais importante. Isso aí é uma coisa interessante, não é só uma frase de efeito, isso aí é uma coisa real, tá? De tal forma que, para se proteger, tem agido com excessiva dureza, que não é da sua natureza, e conflitos têm ocorrido. Na quinta-feira ocorreu um acidente que não gerou estragos ou vítimas, mas que gerou conhecimento. Uma torre de andaime, naturalmente composta por 4 peças, não é dona de muita estabilidade. Deve ser usada apenas como plataforma de acesso. Não permite que os operadores, na execução de uma tarefa, usem de muita força de torque, de torção, pois o esforço, se ultrapassar o próprio peso que estabiliza o andaime, a torre poderá se mover e se desestabilizar. E isso foi o que ocorreu, né? Então fizeram uma força muito grande para concluir esse pedaço da obra e acabou as pernas do andaime levantando e a torre caiu, né? A torre desestabilizou com grande esforço e se desarmou por completa, deixando os 2 colaboradores pendurados na tubulação, seguros pelos próprios braços. Nada de grave, exceto o prévio não conhecimento do efeito da força torque. Por que nada grave? Porque ninguém se machucou, a altura era baixa, era uma altura inferior, 1,5 m de altura mais ou menos, ou seja, não causou nada demais, que depois eles soltaram da tubulação e caíram em pé e tal, tranquilo, né? Mas foi um acidente, como outros acidentes que ocorrem em obra, tá? E em outras coisas também que ocorrem, e que é tratado como coisa natural, porque estamos nos movendo, né? As coisas naturais também acontecem, mas estando numa obra, estando num corpo de uma obra, no mundinho de uma obra, a obra tem que saber disso aí e tomar alguma providência. Existem algumas providências que eu já falei com as pessoas responsáveis sobre o que fazer para não acontecer mais isso aí. E, inclusive, segunda-feira vai ser dito em uma reunião sobre isso, para ver se não ocorre mais, né? Mas isso passou-se lá sem que os próprios acidentados percebessem tanto e nem as pessoas em torno percebessem tanto. Exceto o barulho quando a torre caiu. Blá, 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 o pessoal olhou para trás e tudo voltou ao normal. Torre, teto, queda de teto. Falei lá atrás, né? Que não se preocupa, a Justiça de Trabalho não se preocupa muito com o teto. Você não se preocupa com o teto, ela se preocupa com piso. Piso do professor, piso do trabalhador, piso do pedreiro, piso do eletricista, piso do... Então, piso é que é preocupante. Mas teto não preocupa muito, porque lá transitam os gatos livres, as aves que voam livres. Tá bom. Para concluir esta live, falarei de algo fantástico. Pronto, eu estou no finalzinho da live aqui, tá? O que ocorreu foi um momento emocionante que ocorreu na quinta-feira, da semana passada. A semana que trintou, que terminou. Isso aí. E que também corrobora com a teoria da relação ideal. Um colaborador de outro sítio, uma pessoa de fora, estava transitando na obra, muito embora ele fazia parte da obra em algum outro setor.
estava na obra e nos deu uma ajuda para concluirmos uma tarefa. Ou seja, doou a sua mão de obra em prol, doou a sua mão de obra em prol do núcleo que estava precisando naquele momento para fechamento de um sistema. Esse doar é um negócio muito interessante. E que fez a diferença na construção do núcleo como um todo. O serviço, portanto, estava sendo executado pela união de trabalhadores de 2 sítios diferentes no intuito de ajudar a conclusão daquele sistema. Já no finalzinho, tentaram ajustar uma peça chamada de união, uma peça que une um tubo ao outro, um tubo de 4 polegadas, um robusto, né? Uma peça robusta pela sua dimensão, mas que não se estava conseguindo ter sucesso. Então começou a juntar pessoas para ver o resultado da resolução daquele difícil e pesado problema. Então eu disse, o que vai resolver esse problema de união é a experiência dos executantes e o ímpeto de querer que a coisa seja resolvida. Isso é muito importante, tá? Então, se há pensamentos para se resolver alguma coisa, muita coisa vai fluir para que ela seja resolvida. Isso aí, a física quântica fala sobre isso, na realidade, né? E sendo assim, um dos executores afastou-se, olhando o problema por diversos ângulos. A sede da união, que é a parte interna da união, da peça, tinha que se encaixar como um côncavo e um convexo. E a diferença de uns 3 milímetros estava impedindo que unisse. A torcida estava ao redor observando quando, numa mágica técnica, a partir de um fenômeno paralaxe, um fenômeno de um olhar meio distorcido, deslizou as peças e uniu o côncavo no convexo, consolidando a união com a relação ideal. Incrível. O ato foi aplaudido como se estivesse ocorrido um espetáculo onde a união do amor, a união e o amor estivesse vencido. A união e o amor tivesse vencido. Houve aplausos que eu nunca vi numa obra ter aplausos. Então a peãozada toda, os peões, os pés no chão, os peões fusos, os peões penos, que é um peão leve, né? Todos aplaudiram. Inclusive, a chefa da obra também aplaudiu e sorriu. Depois dos aplausos, todos riram e saíram felizes das arquibancadas. Parabéns a todos pelo fantástico ato de união. Parabenizo aqui porque alguns vão assistir essa live, né? E realmente foi fantástico. Tanto a ajuda foi dada pela pessoa lá, para doou, né? A pessoa que doou, quanto o pensamento positivo, a ação para se construir, para que o núcleo ficasse pleno. Esses momentos, sítios, que são obras e que após finalizadas passam, que são núcleos deixados por nós trabalhadores, através dos nossos braços e gotas de suor, passam, ou seja, passamos por ela. O declínio da obra, com as demissões dos colaboradores, dos trabalhadores, não deve ser percebido como exclusão de seus colaboradores em si, mas como uma missão cumprida. Cada pessoa é preciso pensar que teve uma missão, a missão foi cumprida, a obra declinou e, na realidade, como a vida, né? É como a vida que nos é dada. Um dia, o nosso núcleo, pronto ou semi-pronto, nos é naturalmente tirado. E virão outros e continuarão a desenvolver ou a envolver de novo esse incrível universo nuclear vivo. Então, na live passada, então concluo essa live aqui, tá certo? Na live passada, eu fiquei devendo um poema, porque a live passada chamou-se Trabalho e Arte, a última live que eu fiz, o último domingo passado, né? Quem quiser ter acesso, a minha live é só ir no meu Instagram, @fabian.mendes. Mas no Instagram tá lá essa live aberta lá para quem quiser assistir, né? Então eu vou citar aqui o poema, recitar o poema, tá certo? E para concluir, trabalhar, né? O martelo bate no prego com a força do trabalhador. O prego fura a parede com a fúria de um brocador.
O martelo bate o pincel, quebrando a luz aquarela. E bate também na caneta, que resvala, furando o papel. O artista bate o cinzel e cria e o criador. Na rocha, utopia e arte. E cria o próprio estandarte. A pedra treme e se parte. O martelo tine em seu aço, como se o som de um sino movesse as nuvens do céu. O artista começa a compor, desenha a arte a granel, com o coração de menino batendo como um tambor. Veste o próprio chapéu, revê o que fragmentou, juntando em uno as partes, caco de pedra e amor. E riscando, sem ter um papel, transforma a rocha tão cinza numa abelha rainha, zunindo, fazendo o próprio mel. Uma coisa para se pensar nesse poema é a abelha rainha fazendo o próprio mel. E todos sabem que a abelha rainha não faz mel. A função dela é outra. Bom, então terminando aqui a live, muito obrigado por doarem seus tempos, tá certo? Amanhã é segunda-feira, dia de trabalho. Então vamos começar a semana felizes. Esse ou essa é o único sítio que temos nas metrópoles, em cidades, para a gente colher nosso fruto. Obrigado, gente. Obrigado, Leonardo, Ivo Leonardo, Saulo. Grande abraço, Saulo. Minha princesa Érica Simas. Tchau.